Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje mais um vídeo da série A Ajuda que a Astrologia Oferece nos Relacionamentos Amorosos. O vídeo de hoje, profissão e ou casamento. Muito bem. Antes disso, vamos lá. Terminou o vídeo. Você gostou? Curta. Compartilhe. Não gostou? Comente. Não gostei. Quero sugerir alguma coisa. Tá tudo certo. Importante saber o retorno de vocês. Tudo isso é importante. Ativar o sininho. Se você gostou, para você de repente não perder um vídeo que já foi lançado. Você ativa o sininho, já vai receber isso. Quando você puder, você já sabe que vai ver o vídeo, aquela coisa toda. Isso é importante, se inscrever. Esse processo, ele é necessário, tá? Outra coisa importante, a agenda está aberta para os atendimentos, ok? Entra no Instagram, vocês vão ter... vocês podem me chamar pelo direct e vocês têm também a possibilidade no meu telefone. Isso também está no Instagram, tá bom? O endereço do Levícia Davi, mas isso está na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. O que muitas vezes acontece no relacionamento, no casamento? Às vezes o sujeito não consegue lidar com a profissão e, enfim, investir no casamento, na família, nas coisas, quer dizer, parece que é algo que é uma coisa ou outra, né? E muitas vezes há um tensionamento nisso. Muito bem. Olha só, a astrologia, ela deixa claro isso. A mandala astrológica, é sempre bom lembrar, são 12 casas astrológicas. Se você for, quem tiver oportunidade em algum momento de fazer o mapa, vocês vão receber uma mandala astrológica, aquele círculo, e você vai ter 12 partezinhas, 12 casas. Aquelas casas, cada casa ali representa uma área da vida. E a ordenação dessas casas, elas têm uma importância. A representação da casa 5, que ela vem antes da casa 6. Então, não dá para misturar, elas têm uma ordem, essa ordem também tem muito aprendizado para a gente. É um estudo bastante profundo e muito rico. Por isso que eu insisto em estar sempre trazendo isso para vocês. Tá? Então, precisa entender que a casa 7, ela é a casa do casamento. E a casa 10, ela é a casa da profissão, da vocação. Vocação, isso é importante, é o chamado. Né? Vocação tem a ver com o chamado. Então não é aquilo que você chama, ou seja, não é aquilo que o seu ego gostaria de fazer, mas é aquilo que você é convocado a fazer nessa encarnação. Ok? Então, agora, para ter acesso a isso, não é uma coisa tão simples assim. Isso é importante, não é simples, porque muitas vezes a gente fica preso naquilo que a gente gostaria, naquilo que a gente idealizou. Muitas vezes a gente idealiza e gosta de coisas que não tem nada a ver com os nossos talentos. Não tem nada a ver o tipo de atividade com a nossa natureza. Então você precisa se conhecer primeiro. Esse é um primeiro passo. Entender que talentos são esses que você tem. Depois, para você entender o que significa vocação, o chamado, você tem que passar por várias etapas aí. Não é fácil para você, são várias, cada casa astrológica eu chamo de portas iniciáticas, porque cada casa é um ensinamento, é uma etapa da tua vida que você pode fazer de qualquer forma e passar, e aí ficar capenga aquilo ali, depois a conta vai chegar, ou você de alguma forma trabalhar aquela área da tua vida, né? Você se dedicar profundamente. Então, olha só, são 12 casas, a vocação é a 10ª.
Então, olha quanta coisa você teve que passar para poder chegar a um entendimento do que é vocação. Tá? Então, não é uma tarefa simples, mas vamos lá. O que é necessário a gente conseguir entender? É que se a casa 7 é o casamento e a 10 é a vocação, então tem alguma coisa importante que a gente precisa trabalhar, né? O casamento é uma etapa necessária para a gente conseguir encontrar a nossa vocação. Bem, o que é preciso dizer aqui? Nós viemos, cada um de vocês, tá? Vocês vieram com algum propósito de vida. Isso é individual. É individual. Então, você não encarnou nessa vida para vir a passeio, né? Ficar entre nós. Então, a sua vocação, ela está intimamente ligada ao seu Dharma e ao seu propósito de vida, né? O Dharma, o caminho, né? Que não é uma coisa simples, fácil, automática. A vida não é um trabalho que é difícil, né? E é o chamado, tá? Então, ninguém veio para cá encarnado para parar no casamento. O sujeito avança. E também ninguém veio para casar e para ter filho. Não, minha vida é isso. Eu vim aqui para casar. Não é, não. Casar e ter filhos é uma etapa muito construtiva, muito necessária. Mas se você não casar e não tiver filhos, não quer dizer que a tua vida acabou. Ou quando você se divorcia, acabou então? Não, não é. O propósito final ele tem a ver com o chamado. É claro que para você chegar a esse entendimento lá na casa 10, você passa por diversas etapas. De fato, a vivência do casamento, a questão da vida a dois, tudo mais, os filhos, tudo isso tem uma importância, claro que tem. Tudo isso vai ajudar a gente a se conhecer, a vivenciar o amor, aquelas coisas todas. Mas o que a gente precisa entender é que nosso chamado, nossa vocação, casa 10, ok? Muito bem. Se a gente tem isso como clareza, nós vamos entender que o casamento, ele não pode ser, ele não pode dividir, ele não pode diabolizar o caminho da esposa ou do marido. Então, o casamento ele não pode entrar nessa rivalidade com a profissão. Eu não digo o dia a dia do trabalho, não é mais no sentido da profissão. E qual é, claro, que a gente sabe também uma coisa importante, assim, existe um tensionamento que é um tensionamento que faz a gente crescer, tá? Mas esse tensionamento não quer dizer que haja uma separatividade entre o casamento e a profissão. Não é disso. Esse é um tensionamento que faz a gente crescer, né? Na astrologia a gente sabe que um ângulo de 90 graus entre a casa 7 e a casa 10, esse ângulo que é formado entre essas duas casas, a gente chama de quadratura, né? Essa quadratura, há um tensionamento aí. Mas como é que a gente resolve, então, quando aparece tensionamento? É que a vocação ela é individual, mas houve uma fusão no casamento. A questão é que o parceiro ou a parceira precisa apoiar essa caminhada que é individual. Parece meio paradoxal, né? Mas não é, não. Se fusionar no sentido desse casar, dessa união entre duas pessoas, não anula o caminho individual que cada um tem na encarnação. Vamos lembrar que você veio de uma família, você veio de uma ancestralidade, a sua mulher veio também de uma... Cada um tem histórias ancestrais diferentes, linhagens diferentes.
tá? Então, a vinda, a encarnação, a vinda, o espírito encarnado na matéria, essa jornada é uma jornada que receber o apoio de quem está casado com a gente é muito importante para essa realização. Então, lembre-se, não é possível rivalizar. Não é possível rivalizar. É evidente que o sujeito não pode se dedicar totalmente, por isso que há essa quadratura. Não é possível ele se dedicar completamente só à profissão, como também não é possível ele se dedicar apenas ao casamento e deixar esse chamado de lado. Tá? Então, é necessário que haja, por isso que não é fácil. Por isso que não é fácil. Mas um ponto importante aqui. Vocês sabem que existem duas casas que elas ficam entre a casa 7 e a casa 10. E essas duas casas são 2 degraus que podem nos ajudar a entender. E quais são? Primeiro é a morte do ego. A casa 8 é a transformação, é a purificação. Deixar de lado essa gana pela matéria, por exemplo, entender a importância da matéria, mas não entender que algo vai para além da matéria que é importante. Isso é um ponto. Outra coisa é esse magnetismo, essa força de que alguma coisa se produz de muito rico, que não é material necessariamente, né? Quer dizer, não é material. Mas claro que pode se produzir coisas materiais, mas não é isso que o mais importa. E é isso que Escorpião, dono da casa 8, nos ensina. Não satisfaz a ele apenas a vida material. Escorpião quer ir fundo, muito mais além. E ali é a profundidade de descer aos nossos infernos, para a gente descobrir nossos podres, e isso vai nos ajudar a conseguir distensionar um pouco isso, ou pelo menos harmonizar. Tanto, vamos dizer, o parceiro ou a parceira, que às vezes cobra do outro, porque eu quero que você se dedique mais aqui à família, ou então não vai lá cuidar da sua profissão, fica um pouco essa coisa. Então, descer os infernos e descobrir os seus próprios demônios, seus próprios podres, e não ficar apontando tanto, conseguir entender que de repente é uma falta que a pessoa, em vez de cobrar do parceiro ou da parceira, precisa entender que não mora dentro, que a pessoa ou o cara tem que buscar aquilo ali dentro dela, ou dentro dele. Tem que buscar aquilo ali, entender por que essa exigência toda. De repente, o cara não está conseguindo lidar com as questões, não está conseguindo descobrir uma profissão, não está conseguindo ver o que é bom para ele na vida, sei lá. E aí está botando na conta da mulher, está botando na conta do marido, enfim. Então essa casa 8 ela é uma casa que precisa ter estômago, mas uma vez que a gente tem coragem de ir de fundo, isso ajuda. E aí, depois que você conseguiu descer os infernos, essa purificação, esse fogo na água, na casa 8. Mas um dia eu faço um vídeo falando sobre isso. Vem a casa 9, que é a vida religiosa. A casa 9 é a fundação dos dogmas de uma religião. Né? Vamos lembrar que Sagitário é o dono da casa 9, né? E quem rege Sagitário é Zeus, Júpiter. Então ali é o lugar da benevolência, ali é o lugar da gente conseguir expandir os nossos territórios. Ali é o lugar onde a gente vai buscar uma verdade, não aqui nas coisas materiais, mas entender que a verdade maior está lá em cima. Então vocês começam a compreender que a vida religiosa
A casa 9, ela antecede. Então, esse diálogo que vocês podem ter com uma vida espiritualizada, né, religiosa, porque é importante. A religião ela é importante, sim. Ela é importante porque ali você tem o exercício da comunhão, você exercita estar com outras pessoas, existem dogmas que nos ajudam a organizar as nossas práticas. É importante o exercício de humildade também, tá? Não vamos essa, não, religião não, espiritualidade. Espiritualidade, claro, mas a vida religiosa, a religiosidade, isso é um exercício importante. Então a casa 9, ela já está nos apontando que você ter uma vida religiosa na família é algo muito, muito precioso. Muito precioso. E do casal, de conseguir enxergar que tem alguma coisa que vai para além desse eu, você, eu, você, eu, você. Tem algo que, para além disso, é vertical e é lá em cima. Aí a sua vida consagrada, uma vida... Aí a gente já começa a entender que essas duas casas, elas já podem nos ajudar, e muito. Então como é que o sujeito vai compreender o que significa o chamado, abrir mão do seu eguinho, que idealizou fazer uma coisa, fazer um mergulho, descobrir coisas sobre si mesmo, sair um pouco desse território, expandir um pouco a sua própria consciência, conseguir entender o que é lá em cima, que existe uma verdade no sagrado. Quando ele passar por isso, essa vivência, aí sim vai entender o que é ser chamado. Você abdicar de uma coisa que você tanto queria, mas reconhecer os seus talentos e entender que você faz parte do cosmos, você faz parte de algo muito maior que não o seu mundinho. Então não é à toa que a casa 9 vai falar sobre religião, expansão de território. É o centauro apontando a flecha para o alto. Então, experimente. Você não qual é a religião, não, mas experimente buscar uma religião, de preferência que tenha tradição. Seja um lugar que não é um sujeito que chegou aqui e inventou um negócio. Pô. Essa vivência é muito boa. É muito, muito. A astrologia está deixando isso claro. É um ensinamento nas casas astrológicas, nos signos. A astrologia está nos ensinando isso. Você pode não querer fazer, você pode... Beleza. Mas eu estou aqui para transmitir para vocês os ensinamentos místicos, espirituais da astrologia. Para não ficar só no psicologizante. Ok, é importante e tal, mas tem algo muito mais além do que isso. Então, é uma vivência difícil. Não, nada disso é simples.